O Homem Invisível se inscreve numa série famosa, constituindo o que os historiadores chamam de época de ouro do cinema fantástico americano na década de 30. O estúdio Universal está na origem dessa série. Nos anos anteriores, já produzira Drácula, Frankenstein e A Múmia, grandes sucessos. O diretor, James Whale, realizou por sua vez Frankenstein, baseado em Mary Shelley. Entre o puro fantástico e a ficção científica, O Homem Invisível está, portanto, entre esses numerosos filmes, refletindo tanto a estética muito particular do estúdio quanto a de seu realizador. Do romance de H. G. Wells, o filme conserva a brevidade e a divisão em duas partes bem delimitadas, mas se mantém perfeitamente linear, sem as muitas mudanças de temporalidade a que ocorre H. G. Wells. O ritmo bem marcado do filme também converge na direção de decupagem do romance em capítulos bem curtos. A primeira metade do filme, com a chegada do estranho coberto de ataduras à pousada da aldeia, é tratada em forma de comédia quase burlesca, com as reações dos habitantes. O humor, presente no romance, é calcado aqui a ponto de se aproximar em certos momentos da tradição do cinema burlesco que vamos encontrar, por exemplo, na interpretação e na mímica facial deliberadamente exagerada de certos personagens, especialmente o dono da pousada. Mas, aos poucos, o filme resvala cada vez mais para o aspecto sombrio e trágico, até a morte do personagem principal. Concentrado na ação, muitos diálogos ou monólogos são abreviados e mesmo eliminados, assim como as reflexões morais ou filosóficas. Também são eliminadas certas peripécias secundárias, mas Whale e seus roteiristas mantêm-se fiéis à trama do romance. O principal objetivo do filme, contudo, não é propor uma reflexão sobre os limites da pesquisa científica ou os efeitos do poder absoluto, embora esses temas, essenciais na obra de Wells, transpareçam como pano de fundo. Apesar de ser às vezes burlesco, ele tampouco é uma sátira científica ou filosófica, antes focalizando o efeito de choque oferecido pela invisibilidade na tela, assim como o paradoxo cinematográfico que é mostrar o invisível. Nesse sentido, a obra é, antes de mais nada, um festival de efeitos visuais. O responsável pelos efeitos especiais, John Fulton, retoma técnicas de Méliès, um dos pais do cinema, aperfeiçoando-a. A sequência mais famosa é aquela em que o Homem Invisível retira as bandagens para permitir que sejam vistos o vazio e a transparência. O impacto dessa descoberta, ontologicamente falando, é muito mais forte na tela que no livro. Here we go gathering nuts in May, nuts in May, nuts in May. Here we go gathering nuts in May on a cold and frosty morning. Whoops! Em 1935, ao ler o texto no qual Margaret Mitchell vem trabalhando há quase 10 anos, o vice-presidente da editora Macmillan pede a ela que o conclua até o ano seguinte. Enquanto isso, circulam boatos sobre o livro, ainda não publicado, de que já é objeto de especulação com vistas a uma adaptação cinematográfica. Depois de hesitar, pois a Guerra da Secessão não era um tema muito apreciado pelo público, o produtor David O. Selznick decide comprar os direitos uma semana depois da publicação, em junho de 1936, em meio a uma recepção triunfal para o livro. 6 meses depois, no Natal, E o Vento Levou, o único romance da autora que logo viria a ganhar o prêmio Pulitzer, alcançava 1 milhão de exemplares vendidos. O quadro caótico do romance parece preconfigurar a realização mesmo do filme. Enquanto o diretor George Cukor começa a trabalhar no filme e Sidney Howard escreve o roteiro, Selznick lança uma campanha publicitária para encontrar a Scarlett O'Hara ideal. A busca desperta um interesse nunca visto no público. São recebidas mais de 1.400 candidatas, realizando-se 90 testes. Contrariando todas as expectativas, a escolhida foi a atriz inglesa Vivien Leigh. E, segundo uma piada que rolava no Sul naquela época, melhor uma inglesa que uma yankee. Recursos gigantescos são postos à disposição da produção do filme. A título de exemplo, 7 câmeras Technicolor seriam usadas simultaneamente para filmar a cena do incêndio e a propriedade dos Carvalhos seria integralmente reconstituída. Cukor é demitido e Victor Fleming, que acabara de dirigir O Mágico de Oz, assume a direção. Mas, mesmo Fleming termina se esgotando e Sam Wood o substitui em determinados momentos.
Por fim, Selznick supervisiona os trabalhos com tal meticulosidade que muitas cenas voltariam a ser rodadas depois de concluídas oficialmente as filmagens. Apesar das filmagens tumultuadas e dos seus vários diretores e roteiristas, a película é incrivelmente homogênea. Margaret Mitchell, que acabou dando alguns conselhos técnicos para o roteiro, envolvendo a veracidade do contexto na Geórgia da época, como por exemplo o sotaque dos atores brancos, o dialeto dos negros, trajes e comportamento, aprecia o resultado, ao mesmo tempo em que lamenta a ênfase na nostalgia do Velho Sul. Os níveis sociais parecem menos variados, e a geografia social da cidade de Atlanta é mais confusa. O emprego do Technicolor, em compensação, exacerba o caráter épico do drama. Assim como a figura insubmissa de Scarlett, que, em contato com a guerra e a pobreza, transforma-se em heroína emblemática da alma do Sul, tal como fantasiada no romance de Mitchell. Apesar dos cortes inerentes a um livro das dimensões de E o Vento Levou, a trama é respeitada. O mesmo não se pode dizer do espírito do livro, que vinha a ser abrandado em consequência das pressões do Código Reis, o rigoroso código de censura das produções cinematográficas da época. O conteúdo ultraconservador do romance também representava um problema. Muitos leitores, além de jornais, revistas e organizações, denunciaram o comportamento dos personagens e situações consideradas racistas ou degradantes. Mitchell era criticada por estimular tendências racistas, simpatizar com a lei do linchamento, a escravidão e a Ku Klux Klan, além de depreciar tanto a raça negra como os anti-escravagistas do Norte. Entre o risco de ferir a comunidade negra e a exatidão histórica a respeito do período da reconstrução do país, Selznick opta por não mostrar nada, nem a Ku Klux Klan, nem a violência dos negros. Os imperativos econômicos se sobrepõem à ética. O filme precisa ser consensual e ecumênico. Sobra apenas um vago paternalismo em relação aos negros. São omitidos, assim, todos os trechos do romance que dão uma imagem negativa dos grandes proprietários fundiários, brancos escravagistas e racistas, e também o ódio e o ressentimento que movem os escravos libertados para dar espaço a uma atitude civilizada e digna. A meio caminho entre o quadro histórico e melodrama barroco, a adaptação coletiva da saga familiar escrita por Mitchell tem um fôlego épico e romântico. Expõe uma visão da Guerra da Secessão bastante fiel ao romance e, graças em parte à interpretação de Vivien Leigh, apresenta Scarlett como uma mulher obstinada, orgulhosa e livre num mundo dominado pelos homens. Just hold on and suck in. Mammy, here's for Scarlett's victuals. You can take that all back to the kitchen. I won't need to buy it. Oh, yes, you is. You's going to eat every mouthful of this. Oh, I'm not. We'll put on the dress, because we're late already. What my lamb going to wear? That? No, you ain't. You can't show your bosom for 3 o'clock. I'm going to speak to your ma about you. If you say one word to Mother, I won't need to buy it. Well. Keep the shawl on your shoulders. I ain't even free to get all freckled after the buttermilk I done put on you all this winter. Reaching them freckles. O Médico e o Monstro, o célebre conto de Robert Louis Stevenson, teve várias adaptações para o cinema praticamente desde o nascimento da sétima arte. Encontramos várias versões mudas desde 1908, menos de 20 anos após a primeira publicação. Entre elas, uma variante expressionista de Murnau, Der Genusskopf, de 1920, que se perdeu. A adaptação clássica que aqui comentamos foi dirigida por Victor Fleming. Produzida na MGM, é sem dúvida a mais luxuosa e consensual, destinada ao mais amplo público, se apropriando ao mesmo tempo das versões dos antecessores. O tema de Jekyll e Hyde faz parte dos clássicos do terror, ao mesmo tempo revelando-se um tema fundamental para o cinema até hoje, o duplo demoníaco.
Ele permite associar efeitos especiais a uma performance interpretativa, devendo as duas figuras serem encarnadas pelo mesmo ator. Essa quase obrigação, que, no entanto, não é uma necessidade absoluta, decorre naturalmente da tradição teatral. O texto de Stevenson é remanejado para que a narração seja acompanhada de um ponto de vista único. O responsável pela adaptação, John Lee Mahan, reputado escritor do cinema, conhece bem a obra de Stevenson, pois já escrevera o roteiro da versão de 1934 de A Ilha do Tesouro, realizada pelo mesmo Victor Fleming. O cineasta e seu roteirista tentam aqui uma abordagem ao mesmo tempo romântica, moral e humanista do personagem do Dr. Jekyll, com alguns elementos derivados da psicanálise freudiana, tema então na moda em Hollywood. Produzido com todos os recursos da MGM, este Jekyll é a mais bela e mais bem cuidada das versões clássicas, e ao mesmo tempo a mais distante da inquietação traumatizante do texto original. Oh, what about a glass of champagne? Oh, hello, Marcia. Hello, Ivy. Watch out, Ivy. How's about it, Ivy? Oh, no, Ivy. Ain't she beautiful? Sing me down the water, sing me down the ground. My cups are flying when I whirl my partner around. Band commence playing, my feet begin to sway. Moby Dick é um dos projetos mais pessoais do cineasta John Huston. No momento de sua realização, ele já é um dos grandes diretores da sua época. Huston é aqui seu próprio produtor, além de co-roteirista. O filme está realmente sob seu controle. Desde o início, ele tem consciência da dificuldade de adaptar o texto de Melville. Ele então se associa a um roteirista, escolhendo o escritor Ray Bradbury, então famoso por suas narrativas de ficção científica. Huston considera que algumas das suas páginas podem sustentar a comparação com Melville, mas o fato é que a chegada de Bradbury orienta a adaptação para a fábula na fronteira do fantástico. O filme retoma a estrutura fundamental do romance, além de certos episódios mais marcantes. A pregação do Padre Marple, a tardia entrada em cena de Ahab, o prêmio prometido ao primeiro marinheiro que avistar a baleia branca, as cenas de caça. Mas omite as numerosas digressões, as considerações filosóficas e os capítulos quase documentais que dão amplitude ao romance, mas se revelam pouco cinematográficos. Os personagens secundários, como o Queequeg e até o próprio Ishmael, têm sua importância reduzida. Em compensação, Bradbury e Huston insistem no aspecto mitológico da narrativa, concentrando-se no drama ao mesmo tempo épico e metafísico da luta de Ahab contra Moby Dick. Por outro lado, Huston confere particular importância ao aspecto visual do filme, ajudado nesse sentido pelo grande diretor de fotografia Fred Francis. Ele opta por um estranho procedimento, combinando preto e branco e Technicolor. A ideia de Huston é remeter às antigas gravuras marinhas, assim como as ilustrações de algumas edições de Moby Dick. O trabalho de adaptação inclui, portanto, o paratexto do romance propriamente dito. In this same New Bedford, there stands a whaleman's chapel, and few are the fishermen shortly bound for the Indian Ocean or Pacific who fail to visit there.
God had prepared a great fish to swallow up Jonah. Shipmates, the sin of Jonah was in his disobedience of the command of God. He found it a hard command. And it was, shipmates, for all the things that God would have us do are hard. If we would obey God, we must disobey ourselves. But Jonah still further flouts at God by seeking to flee from him. Jonah thinks that a ship made by men will carry him into countries where God does not reign. He prowls among the shipping like a vile burglar hastening to cross the seas. And as he comes aboard, the sailors mark him. The ship puts out. But soon the sea rebels. It will not bear the wicked burden. A dreadful storm comes up. The ship is like to break. The boatswain calls all hands to lighten her. Boxes, bales, and jars are clattering overboard. The wind is shrieking. The men are yelling. I fear the Lord, cries Jonah, the God of heaven who hath made the sea and the dry land. Again, the sailors mark him. And wretched Jonah cries out to him to cast him overboard, for he knew that for his sake this great tempest was upon them. Now behold Jonah, taken up as an anchor and dropped into the sea, into the dreadful jaws awaiting him. And the great whale shoots to all his ivory teeth like so many white bolts upon his prison. And Jonah cries unto the Lord out of the fish's belly. But observe his prayer, shipmates. He doesn't weep and wail. He feels his punishment is just. He leaves deliverance to God. And even out of the belly of hell, grounded upon the ocean's utmost bones, God heard him when he cried. And God spake unto the whale, and from the shuddering cold and blackness of the deep, the whale breached into the sun and vomited out Jonah upon the dry land. And Jonah, bruised and beaten, his ears like two seashells, still multitudinously murmuring of the ocean. Jonah did the Almighty's bidding. And what was that, shipmates? To preach the truth in the face of falsehood. No, shipmates, woe to him who seeks to pour oil on the troubled waters when God has brewed him into a gale. Yea, woe to him who, as the pilot Paul has it, while preaching to others, is himself a castaway. What delight is to him who against the proud gods and commodores of this earth stands forth his own inexorable self, who destroys all sin, though we pluck it out from under the robes of senators and judges. And eternal delight shall be his, who coming to lay him down can say, O Father, mortal or immortal, here I die. I have striven to be thine, more than to be this world's or mine own. Yet this is nothing. I leave eternity to thee. For what is man that he should live out the lifetime of his God?